porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Mova-se, e hoje nós vamos contar um pouquinho da nossa história, do porquê que a gente escolheu esse nome, e a gente vai contextualizar. Eu fiquei muito empolgado com os resultados aí que, pela graça de Deus, você tem ajudado a curtir, compartilhar, levar essa mensagem para outras pessoas. Eu vou convidar você a se inscrever aqui em cima, no topo das mensagens tem os nossos links, um canal onde você vai ter acesso a todos esses estudos bíblicos, e o nosso canal também nas outras redes sociais aí. Se você puder seguir aí e levar essa mensagem adiante, a gente vai ficar muito feliz e grato. E dentro do nosso propósito, no qual nós vamos meditar hoje, nós vamos estudar sobre o nosso devocional, né? Que ele tem a ver com transformação. Então, que são informações de vivência pessoal em aplicações, né? Estudo bíblico, de conhecimento através da sabedoria, que é a revelação de Deus, e através da inteligência espiritual, que é, como diz assim, a gente pôr em prática esse conhecimento dentro dessa vivência. E para a gente iniciar esse processo, a gente vive hoje um mundo que ele é repleto de informações, não é verdade? Então, se a gente for pegar, todos os dias a gente é bombardeado aí por uma enxurrada de dados, fatos, informações políticas, geopolíticas, né? A economia mundial, desastres, e no meio de tantas coisas a gente fica sobrecarregado. Então, no entanto, há uma grande diferença entre simplesmente a gente possuir os dados ou possuir informações e transformar essas informações em conhecimento de uma maneira que possa nos edificar e de uma maneira que possa nos aproximar de Deus. Então, a minha motivação em montar esse canal, a minha motivação do meu coração dentro da obediência da palavra de Deus, em transmitir essa imagem e essas, como diz assim, esses estudos bíblicos que a gente vem meditando, aplicando aqui, vivenciando todos os dias. Então, essa transformação ela só é possível, né? Eu só conseguiria fazer isso, ou eu só consigo fazer isso através da inteligência que ela vem de Deus, né? Através da inteligência que ela é espiritual. Então, se a gente busca essa sabedoria, esses dons, Deus ele concede a mim e concede a você. Então, para que a gente possa viver de maneira plena e de maneira frutífera, ou seja, a gente frutificar aquilo que o Senhor confiou a nós. Então, hoje a gente vai explorar como que a gente pode aplicar esses princípios nas nossas vidas diárias, né? E aí eu montei aqui um acróstico, né? Que é o Mova-se, que é o significado aí do nosso devocional. E a gente vai começar nessa transformação espiritual e com a letra M, né? Então o Mova-se, só para você ter uma ideia, o que é o Mova-se? O Mova-se é uma jornada da minha vida, eu, Jackson Osório, né? Um simples servo de Deus, obedecendo a palavra de Deus, numa intenção de, primeiro, obedecer, tendo uma visão em cima daquilo quem eu sou, a quem eu pertenço, né? Tendo uma atitude correta, um sentimento que realmente que nos motiva a colocar aí em prática tudo aquilo que Deus tem nos mostrado, né? E principalmente tendo um entendimento que é para glorificar a Deus em todas as coisas, né? Então, assim como o tema do nosso devocional, que é por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Então, dentro dessa revelação, a gente resolveu fazer uma fórmula, que é o que a gente vai meditar, estudar e declarar em cada uma dessas palavras. E nós vamos começar com a letra M do Mova-se, que significa motivo, ou seja, o nosso porquê, a nossa intenção de pôr em prática aí essa fórmula que a gente vai estudar, declarar, e depois nós vamos orar no final. Então fique comigo até no final. Letra M, nós vamos estudar agora. Nós só podemos entrar em movimento, né, sair da inércia, se nós tivermos um bom motivo. Então, o motivo é o que nos faz realmente a gente ter uma intenção. E a fórmula dessa letra M, que é o primeiro passo do devocional Mova-se, que a gente vai declarar agora, ela está ligada ao propósito, né? Então, a razão por que algo é feito ou por que algo é criado. Então, quando nós desenvolvemos esse método aí que a gente vem aplicando na vida profissional, pessoal e também na vida espiritual, essa sabedoria de Deus que a gente pode levar em todas as áreas da nossa vida, a principal intenção é realmente o plano ou o desejo de alcançar algo. Então, por que você faz o que você faz?
Então a primeira definição do motivo, ele está ligado à nossa identidade. Nós não somos aquilo que temos nem aquilo que fazemos. Nós somos filhos de Deus, adoradores, intercessores e proclamadores da palavra de Deus. Então os principais, como diz assim, pilares da nossa fórmula do Mova-se, ele está ligado a princípios, processos e renúncias. Então, quando eu sigo esses 3 pilares, eu tenho uma aplicação prática, que é isso que eu vou te ajudar. Eu espero que você possa seguir esses vídeos aí, então a gente está falando sobre o real motivo, né? Aquilo que você pode aplicar para qualquer área da tua vida, tá? Então, alinhar essas intenções com o nosso propósito é o primeiro passo. O segundo passo são os processos, que tudo onde Deus permite a gente estar ligado a pessoas, a ambientes, a lugares, a intenções, né, no caso oposições, são situações que nós somos moldados ao longo do caminho. Então, entender que às vezes você não está passando por problema, mas você está passando por processos, ele é uma maneira de você pensar onde você consegue refletir sobre os teus objetivos. Será que você está buscando essa conformidade com a vontade de Deus? Por que está acontecendo determinadas situações? Então, a partir do momento que eu entendo esses processos e separo o que é processo e o que é problema, eu consigo aplicar e entender que eu tenho que abrir mão de algo, né? Abrir mão das coisas, né? Principalmente aquilo que não está ligado aí realmente ao propósito inicial, né? Que é por que você faz o que você faz. Então, abandonar essas motivações que são egoístas, ou desejos mundanos, ou desejos da carne, que a gente fala as obras da carne, esse é o primeiro passo. E a aplicação, que é, digamos, Jackson, como que eu vou fazer isso, então, de fato? Então, é agir com o coração alinhado ao serviço de Deus ao próximo. Então, todo ato hoje de mudança, ele está em servir. Então, tudo aquilo que Deus acrescentar na tua vida, que seja um motivo para que você sirva ao próximo, para que você sirva aos teus irmãos, sirva aí, que Deus te levante em lugares, em situações aí, para que realmente Ele entenda que você é um canal, né? É um fluxo aí divino, onde que a prosperidade, as recompensas aí da obediência, da fidelidade, que a gente já gravou em outros devocionais, ela possa te alcançar. E aí eu separei agora aqui 3 versículos que depois nós vamos fazer uma declaração de fé. Então todo ato profético e toda oração que é, como diz, falar, né? E agir, que é o significado da oração, e existe a declaração de fé. A declaração de fé é o ato profético. Então, quando eu tenho a palavra revelada, a palavra específica que me dá legalidade em relação, ela é como uma espada, né? A gente já falou sobre as armas espirituais aqui também. Então, quando eu estou munido dessa espada, eu posso confrontar toda a oposição que se levante relacionado a isso. Então, nós estamos falando sobre motivo. E o versículo que diz lá em Colossenses 3:23 fala: tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. Então esse é o primeiro versículo que ela te dá essa legalidade. Então, ou seja, a motivação ela tem que partir do nosso coração para Deus, tá? E em Mateus 5,16 eu trouxe essa palavra também, que diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai através de vocês, que Ele está nos céus. Ou seja, o brilho de Deus, ele resplandece através de nós. Então a gente assume a nossa identidade lá na criação. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. E lá, como diz as instruções, a gente já estudou em outros devocionais, Deus nos deu uma instrução na criação para multiplicar, frutificar, encher a terra, dominar e conquistar. Então nós temos essa unção liberada, essa atitude liberada aí na criação, né? E quando a gente consegue fazer, né, esses processos ali, essa aplicação prática na palavra, acho que o que eu mais gosto aí dessa motivação quando envolve, né, é o texto que diz lá em 1 Samuel, no capítulo 16:7, que diz quando Samuel, né, ele saiu para ungir Davi, né, onde Davi foi escolhido, né? Então, primeiramente, quando ele chegou lá, ele viu o Eliabe, né, que é o irmão de Davi, né? E ele falou: certamente esse é o ungido do Senhor, né, que está lá na Bíblia. E aí a revelação mostra assim, que este era o irmão de Davi, ele tinha a aparência de um rei. Isso nos mostra que até um grande profeta como Samuel não podia confiar em sua própria intuição. Ao fazê-lo, ele teria violado brutalmente a vontade de Deus. Então nós devemos procurar ardentemente a Deus com respeito à sua vontade quanto às coisas,
tanto as pequenas quanto as grandes, que é o que está falando aqui. E aí no versículo 7, que é a contextualização da palavra M que nós estamos falando, e o Senhor respondeu a Samuel: não olhes para a sua aparência, muito menos para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Então é só Deus que conhece o coração do homem. Então eu trago a você, à luz dessa primeira palavra da letra M do Mova-se, que o nosso motivo, a nossa intenção, elas sejam sempre para glorificar Deus e servir ao próximo com amor genuíno. Então eu convido você a declarar sobre essa verdade bíblica agora, do nosso entendimento, para que a gente faça uma aplicação, né, de agir com esse coração alinhado. Então nós declaramos que os nossos motivos sempre serão puros e alinhados com o teu propósito, Senhor, e que a minha intenção reflita no teu amor e na tua graça. Amém? Então declare aqui pela fé que você está concordando com o motivo. Esse é o primeiro passo aqui do acróstico que nós estamos estudando na sequência aí, que é do devocional Mova-se. E agora nós vamos para a letra O. Agora nós vamos falar sobre a palavra da letra O, que significa aí obediência, obedecer. Então você não precisa entender. Deus nos chamou para duas coisas: para que a gente seja obediente, para que nós sejamos fiéis àquilo que Ele confia a nós, que é o que a gente estudou aí, a parábola dos talentos, né? Então Deus nos confia talentos, dons, dádivas, para que nós sejamos obedientes e fiéis. E aí existem recompensas por trás dessa obediência e dessa fidelidade, que são princípios e leis imutáveis, né? Leis espirituais que, se a gente aplantar ela, fazer da maneira correta, Deus, Ele nos dá essa garantia aí, segundo o que a palavra diz. E a obediência, ela é uma submissão, ou seja, um ato de aceitar uma autoridade de alguém. E a fé, então assim, a fórmula da obediência, ela é a junção de duas palavras, que pelo estudo aqui que eu coloquei. Então a obediência, ela é a soma da submissão mais o ato de fé, que é esse firme fundamento de crer, ter a confiança e a crença em todas as palavras que já nos foram ditas, as palavras que já estão liberadas, já foram profetizadas a nós e ao nosso respeito. Então os principais fundamentos relacionados a isso, né, que é reconhecer a autoridade e a soberania de Deus em primeiro lugar, e existe autoridade aqui na terra, né? A gente teme, né? Fala assim, a gente, como diz, tem que passar por ambientes, lugares, a gente tem que se submeter a algumas pessoas, em algumas circunstâncias. Então esse princípio que a gente fala de reconhecer a soberania de Deus, mas também entender que existem lideranças aqui na terra, é um princípio universal. Então seguir esses mandamentos bíblicos e ser sensível ao Espírito Santo, ou seja, seguir essa orientação, deixando a rebeldia, a resistência contra a vontade de Deus, né, e viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo, independente das circunstâncias. Então a palavra diz especificamente, né, que, como lá em João 4, no versículo 15, que se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então Deus, ele nos traz isso. Então o amor, né, como a gente definiu ontem, que o amor, ele é igual ao café, né, que a gente falou, né? Quando eu amo ao Senhor de todo o coração, com toda a minha alma, né, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, com o café que a gente definiu ali, realmente esse é o amor ágape, é o amor verdadeiro, não é o amor falso, né, que diz lá em Coríntios, tem vários tipos de amor, o amor ágape, o amor eros, né, então tem vários tipos de amor e definição. Então o amor verdadeiro, ele realmente obedece, né? E em Hebreus 13:17 também diz que obedeçam aos seus líderes e submetam-se à sua autoridade deles. Então eles cuidam de vocês como devem prestar contas. Então toda liderança, seja ela levantada por Deus ou não, nós devemos, como diz assim, obedecer, né? Então eu não preciso concordar, mas dentro de uma empresa, dentro de uma liderança, existem hierarquias. No reino celestial também existem hierarquias. E o fato de eu não ser obediente, eu estou quebrando um princípio. E a palavra de Deus em Mateus 7:24, ele nos diz exatamente sobre a pessoa que ela é prudente e os insanos, que é os dois tipos de construtores.
todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, então, ou seja, o ato de ouvir atentamente e praticar, não é só escutar, sair aqui e já sai do outro ouvido. Assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Cristo, e o fundamento dessa rocha é a cruz, é a obra da substituição, no qual ele se fez pecado, ele se fez maldito, para que nós fôssemos libertos da morte, do pecado, da doença, da pobreza e da miséria. Então Cristo já pagou um preço por mim e por você. E de que maneira que essa verdade bíblica, ela traz aí realmente a certeza para que a gente possa refletir e aplicar, que é o que a palavra está falando aqui, aquele que escuta as minhas palavras e pratica. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas é necessário praticar. Então viver em conformidade com esses ensinamentos de Cristo em todas as circunstâncias, ele traz essa verdadeira obediência, que ela nasce de um coração que ama e confia plenamente em Deus. E a declaração sobre essa palavra, ela diz: ajuda-me a ser obediente à tua palavra, Senhor, à tua vontade, que é a minha fé traduzida em ações que te agradam, em nome de Jesus. E agora nós vamos falar sobre a próxima letra do nosso devocional Mova-se, que é a letra V, que é a letra que a revelação que Deus me trouxe, que chama-se visão. Então, na sequência aqui, que a gente vai estudar, meditar e declarar, ele fala sobre a junção de duas palavras que, dentro do meu entendimento, dentro da aplicação aqui, ela nos traz uma revelação, Então, a fórmula da visão, ela tem a ver com essa palavra, a revelação e o planejamento. Ou seja, o ato de tornar algo conhecido. Então eu tenho uma visão, esse desejo, ela vem uma intenção, eu tenho esse conhecimento, essa instrução que Deus nos deu. Porém, para eu pôr em prática uma visão, eu preciso ter um planejamento, ou seja, um alinhamento de coisas. Então é um processo de pensar sobre as atividades, os recursos que vão ser necessários para alcançar esse objetivo. Então esse planejamento de receber e seguir essa revelação divina, nós temos que orar por direção, planejar as ações em conformidade com a vontade de Deus e confiar na própria compreensão em vez da orientação divina é uma das principais ciladas, Então, qual que é a intenção do nosso coração? Sempre é isso que a gente tem que se perguntar. Se ela está alinhada com a vontade de Deus, ele vai te dar a instrução, a revelação, a direção e os recursos. Então cabe a nós o quê? Executar esse planejamento com diligência. Então tomar decisões alinhadas a essa visão nos torna aí realmente um instrumento de Deus aí que realmente a gente consiga fazer com uma performance, com uma eficácia acima da média, E as palavras do qual a gente vai refletir sobre visão, ele tem lá em Provérbios 29:18 que fala: aonde não há visão, o povo perece, mas bem-aventurado aquele que guarda a lei, ou seja, os mandamentos de Deus. E em Provérbios 16:9 também fala que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor que lhe dirige os passos. Então nós podemos até planejar, mas quem é o nosso guia, quem vai fazer cumprir, quem vai firmar os nossos passos é o Senhor. E aí a questão: eu estou andando em direção na guia de Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você. E a palavra que a gente vai dar declaração de fé sobre a palavra visão, que é a revelação mais o planejamento, ele está em Jeremias 29:11. Porque eu sei muito bem os pensamentos, os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Então, a obediência ao Senhor, que é o que diz aqui, e é uma intenção sincera de seguir os seus caminhos, seguir a sua palavra, e os seus pensamentos a respeito de nós sempre são pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Então, Deus, como um Deus Pai, Ele quer que nós prosperamos, que nós vencemos o medo, a dúvida, a rejeição. Deus, Ele quer nos tratar o nosso coração quanto palavras que nós damos legalidade para que a gente consiga romper e realmente estar dentro da visão, que é o que Deus nos guia, Que Deus nos dá o propósito. Então o propósito é de Deus,
mas o chamado em aceitar e se colocar à disposição de Deus, né, usando os nossos dons, a nossa vocação, o nosso talento para cumprir esse propósito, é o primeiro passo que tem que ter essa clareza de informação aí, para que a gente consiga ter essa revelação e se manter no caminho certo, né? E aí, um dos pontos fundamentais que a gente fala assim, né, que é essa declaração, para que a gente possa pedir para que Deus nos dê essa visão clara, né, para que Ele dirija os nossos passos, as nossas decisões e principalmente para que a gente consiga alinhar, né, esse desejo de Deus aí, que são ligados aos planos perfeitos, ou seja, dentro da sincronicidade da palavra de Deus. Conforme a gente vai pisando, Deus vai mostrando o caminho e vai nos revelando, né? Então é necessário sempre a gente ter a visão clara, que é o ponto de vista, o ato de se tornar algo conhecido, né, revelado por Deus, e o planejamento, que é esse processo das atividades que são necessárias. O que parte de mim e o que parte aí do mundo espiritual, né, da parte de Deus ou de recursos físicos aqui. O quanto a gente está obediente, diligente, orando, né, se consagrando a Deus para que realmente a gente consiga ter a atitude correta, que é a próxima letra, né? Então a gente já falou do motivo, né, que é a letra M, a obediência, que é a letra O, a letra V, que é a visão, e agora nós vamos falar sobre a atitude, que é a letra A, que ela tá ligado aí ao mova-se, né, nesse acróstico que nós estamos estudando. Eu acho que é uma das formas que eu mais gostei de desenvolver aqui dentro dessa revelação, que ela tem a ver com o nosso comportamento e a nossa disposição, né? Então, o comportamento nosso, ele tá ligado de fato à nossa maneira de agir. E a disposição é essa vontade, essa inclinação para agir de forma correta, né? Então, é a junção de o resultado, atitude. Então eu tenho que somar o comportamento mais a minha disposição para que realmente eu consiga manter uma atitude que reflete os frutos, né? Que são os fundamentos, a gente fala que é os frutos do Espírito. Primeiro processo, praticar a bondade, generosidade, humildade diariamente aí, para que a gente possa renunciar, abandonar a negatividade, abandonar principalmente o orgulho, né? As críticas destrutivas. Então, toda vez quando você entra em movimento, você tem uma atitude correta, a grande questão assim, a gente só tem dúvida naquilo quando a gente faz sem a intenção correta. Se é Deus que te pediu para fazer algo, se é Deus que colocou no teu coração um desejo, algo que é específico, a aplicação é justamente isso. A gente tem que demonstrar o caráter de Cristo em todas as nossas ações, independente da crítica, daquilo que estão te apedrejando, daquilo que estão falando sobre você, sobre o que você faz. Comece. Eu falo para você, a atitude é começar aonde você está com aquilo que você tem, porque o crescimento ele vem na maneira como você está se movimentando, e o nível nosso de obediência, Deus ele prova e testa o nosso coração a todo momento. A gente sempre pensa que para executar ou fazer alguma coisa, a gente tem que ter todos os recursos, e sempre a visão vai ser muito maior do que os recursos. Agora, quando eu me movimento e eu entendo que eu estou seguindo um propósito que não é meu, que eu aceitei um chamado e me coloquei à disposição para ser moldado dentro de um processo, por isso que eu faço para você refletir. A tua atitude ela tem que estar alinhada com o teu desejo do teu coração e a vontade de Deus, tá? Então, esse caráter de Cristo, que é o que nós vamos ler agora na palavra e fazer uma declaração de fé em cima dessa reflexão, ela tem a ver ali com Filipenses 2:5, que eu trouxe aqui, que fala assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Então, quando a gente fala que nós somos novas criaturas, um dos pontos principais que Deus fala que é a renovação da nossa mente, renovação do nosso entendimento. E essa revelação do nosso entendimento, ela tem a ver justamente com comportamentos e atitudes, né? Quando a gente fala assim, nós somos discípulos. O que é o discípulo? É um seguidor de Cristo. O seguidor, ele é um imitador, aquele que segue com diligência aí todos os ensinamentos que Cristo nos deixou como ordenança, né? E em Colossenses 3,14 fala: e acima de tudo tenho o amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Então, o elo de todas as coisas, a liga, a cola aí que faz com que a gente entre em conformidade, é o amor. Então, como diz a palavra lá em Mateus, que a gente estava meditando ontem também, né? Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração,
com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Esse é o verdadeiro amor, com todos esses processos que a gente já mencionou diversas vezes aí, estão batendo em cima do café. Já tomou o café hoje, né? Então, dentro dessa palavra que eu quero refletir com vocês aqui, que eu abri, que está lá em Efésios, né? No capítulo 5, no versículo 1, que fala sobre os mandamentos mais uma vez. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Fazemos isso ao obedecer a palavra de Deus e a manter a nossa fé na cruz. E andar em amor. Ordenem constantemente sua norma de conduta dentro da esfera do amor, como também Cristo vos amou, apresentando o apóstolo, passando do Pai para o Filho como nosso exemplo, e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. E aí aqui na instrução na minha Bíblia de estudo ela diz assim, que Cristo cumpriu todas as ofertas simbólicas de sangue do sistema levítico, que está lá no livro de Hebreus 10:8, e ele cumpriu ao ser uma oferta pelo pecado da cruz, né? Pela essa expiação que ele fez nos resgatando. E o cheiro suave, ele descreve o sacrifício expiatório aceito por Deus. Então ele cumpriu na risca todas essas situações. Então a nossa atitude, ela deve refletir a graça de Cristo, a maneira como nós comportamos também, ela deve impactar profundamente a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então nós vamos declarar que o amor de Deus, a bondade e a humildade, a generosidade, ela faça parte da nossa vida em todas as esferas. O acróstico do Mova-se, agora a gente vai falar sobre o S. E o S não poderia ser diferente, né? Que é o nosso sentimento, as nossas emoções. É o que reveste, né? No caso, o sentimento, ele está ligado diretamente à nossa alma, né? E a fórmula para o sentimento, dentro dessa revelação, ela está ligado à nossa emoção e a nossa consciência, né? Então a nossa consciência está ligada justamente aí à nossa alma também, né? Então a emoção, ela é a reação afetiva a um estímulo, então ele pode ser bom ou ruim, só tem dois tipos de sentimento, não existe outros tipos de sentimento. Aí existe como que eu processo dentro da minha consciência, que é ligado aí às minhas experiências do nosso presente, passado e aquilo a nível de futuro, aquilo que eu espero uma mudança dentro de um comportamento, dentro de algo aí que depende especificamente como dizer assim, de uma aplicação prática, tá? E dentro desse nível de consciência interior, cultivar esses sentimentos que são edificantes, ele reflete uma vida cristã, uma vida de transformação, uma vida de renovação de mente, né? Os principais processos que eles estão ligados aí a desenvolver essa consciência alinhada à vontade, alinhada à palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que nós somos, temos e podemos. Então as renúncias é deixar o quê? Esse ressentimento. Mas Jackson, o que é um ressentimento? É você sentir de novo algo que já ficou no passado, por falta de perdão, por falta de liberação de perdão, por falta de se perdoar, né? Acho que é uma das principais situações. Então o ressentimento, tudo ele tá ligado a um gatilho emocional. Então toda vez que acontece alguma coisa, ou um confronto, ou alguma situação que faz com que você lembre de algo que ficou mal resolvido, ele pode te dar dois tipos de sentimento, bom ou ruim, mas normalmente eles estão ligados à raiva, ao medo, à dúvida, à rejeição, que são as estratégias que Satanás utiliza para aprisionar as pessoas. Então todo o processo que envolve esse tipo de sentimento, ele serve para que você fique aprisionado. Então ressignificar isso, confessar diante de Deus, declarar pela fé, né? O ato de declarar, o ato de orar e confessar diante de Deus é um processo que vai fazer com que a gente mude esse sentimento. Então, o que é sentimento? É a nossa emoção mais a nossa consciência. A nossa emoção, a reação ativa a esse estímulo, ou o que desencadeou, qual é o gatilho, e a consciência, ela tem a ver com esse conhecimento interior de algo. Então, ou seja, para que Deus mude aquilo que um dia já aconteceu, aquilo que fizeram para você. Então tem coisas que acontecem com você e coisas que acontecem para você. Qual que é a diferença? Coisas que aconteceram com você foram coisas que você não planejou, você não decidiu. Agora as coisas que acontecem para você, existe um processo chamado decisão. Você aceitar
ou não, você se posicionar ou se omitir. E a omissão, ela é um grande, como diz assim, um dos principais situações que aprisionam as nossas emoções, né? Então, a aplicação é manter o nosso coração puro e aberto na direção do Espírito Santo. É Ele que nos revela, é Ele que nos instrui em relação a esse tipo de comportamento, né? Como diz lá em Provérbios 4:23, que acima de tudo guarde o vosso coração, pois é dele que depende toda a sua vida. O que está dizendo ali? Que o nosso coração, ele é a fonte dos nossos sentimentos, né? Ali onde que a gente armazena. Então, uma pergunta que eu falo para você: o que você está guardando no teu coração? Será que não tem coisa que você precisa renunciar, tem coisa que você precisa abandonar, tem coisa que você precisa confessar diante de Deus, né? Para que realmente seja, Deus tire o coração de pedra e faça um coração de carne, um coração regenerado, um coração com um amor ágape, um amor aí que o que a palavra de Deus diz, né? Porque lá em Filipenses 4:4 diz assim também que alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então Deus quer que nós sejamos alegres, Deus nos quer dar a paz que excede todo entendimento, ou seja, que eu posso entender aquilo que eu sou e recebo, mas que isso possa descer com a alegria. Tá? Alegria é diferente de felicidade. Felicidade é momentânea, né? Hoje eu tô feliz, daqui a pouco eu tô triste, né? Mas a alegria do Senhor, ela é a nossa força, como diz a palavra também, né? E o coração alegre, ele é um bom remédio para o espírito abatido, né? E faz secar os ossos, né? Mas o espírito abatido faz secar os ossos, que é o que tá lá em Provérbios 17:22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, muitas pessoas estão aprisionadas, né, do medo, na dúvida, na rejeição, aí, entre outras circunstâncias que aprisionam a mente e o corpo. Então, os nossos sentimentos, eles devem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o coração puro, alegre, ele é um reflexo da presença de Deus nas nossas vidas, né? Então, uma declaração sobre essa palavra, né, sobre o sentimento, é para que Deus, ele nos purifique as nossas emoções. Que o nosso coração ele sempre seja um reflexo da palavra de Deus, que ela nos traz alegria e paz. Então, a paz de espírito. Então, o estado de contentamento sobre aquilo que Deus nos proporciona, não só de bênçãos, mas pela misericórdia, pela graça dele, né? Então, essa mudança dentro do nosso comportamento, ele faz com que a gente evolua. Então, minha declaração aí, para que Deus te dê aí um renovo no teu sentimento, para que você possa se sentir um amado, uma amada por Deus. Se alguém te rejeitou, alguém te maltratou, alguém fez qualquer coisa, Deus é um Deus que ele é capaz de regenerar o seu coração. Você crê? Então digita amém. Eu tenho um coração regenerado. Declara aí. Comenta aqui nos comentários, né? E aí a gente vai para a próxima palavra, que ela tá ligado à letra E, né? Do Mova-se, né? Que diz sobre a questão do entendimento. Então a gente falou penúltima palavra, que era o sentimento, e agora a letra E, que é o entendimento. E todo o entendimento, ele é uma revelação de Deus, que é a maneira como eu compreendo as coisas, como que o conhecimento é ligado à esfera de livros, o conhecimento aí, como diz, natural, e existe a inteligência espiritual, que é o que a gente vai conversar agora. Então a fórmula, o algoritmo aí do entendimento, ele tem a ver com a sabedoria mais a revelação. Tá? Então, olha que interessante. A sabedoria é a qualidade de ter experiências, conhecimento e bom senso. E a revelação, ela é a descoberta, ela é a percepção de uma verdade divina. Então, isso só é fundamentado, isso só é inserido dentro de nós através do Espírito Santo. E buscar esse entendimento profundo das Escrituras, né? Se a palavra de Deus significa Deus falando, e a gente meditando, entendendo e ouvindo, trazendo Deus para dentro de nós, a gente consegue realmente mudar o nosso entendimento, ter a metanoia, né? Ter essa transformação da nossa mente. Então, estudar a Bíblia, estar atento a essas revelações e deixar, né, de ser ignorante, né, preconceituoso ou religioso demais, né, normalmente são algumas das implicações aí que impedem o crescimento espiritual. Então, dentro do processo que a gente vai viver dessa transformação, ela é viver de acordo com essas verdades reveladas por Deus. E em Tiago 1,5 ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria,
peça a Deus que todos dá livremente de boa vontade, lhe será concedida. E toda escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, que está lá em 2 Timóteo 3,16. E, como diz a palavra também em Salmo 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Então, o entendimento das Escrituras é essa capacidade de viver de maneira sábia e de maneira justa. Então, essa revelação, ela nos guia em todas as áreas da nossa vida, né? E a declaração que a gente vai fazer agora é justamente sobre essa sabedoria, sobre esse entendimento. Então, para que nós possamos viver de acordo com as verdades reveladas, buscando a orientação de Deus. Então nós chegamos ao fim aí de todas essas 6 palavrinhas, né? Minha filha gosta dos videozinhos lá das 3 palavrinhas, né? Aqui no Mova-se são 6 palavrinhas, que significa uma jornada de intenção, uma jornada de obediência, visão, atitude, sentimento e entendimento para glorificar a Deus em todas as coisas. Eu queria que você comentasse como que essa realidade, que essa verdade espiritual, ela significa para você. Então, o Mova-se de hoje, ele foi revelado para você o que significa esse acróstico, esse significado de todas as letras, no qual nós tivemos os fundamentos, os princípios, as renúncias, as reflexões e as declarações de fé em cima de cada palavra que Deus me deu como instrução desse devocional. Eu espero que você me ajude a compartilhar e levar essa mensagem a muito mais pessoas aí, para que o nome dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Gostou? Então quero que você me ajude aqui comentando, compartilhando, e nós vamos orar e declarar. Então eu declaro sobre a vida que você tenha o motivo correto, para que você seja obediente àquilo que Deus tem colocado no teu coração, que você acerte os ponteiros da tua vida, que Deus te dê uma visão sobrenatural, uma visão sobre as coisas, para que você tenha uma atitude correta alinhado com o teu coração, para que o teu sentimento em servir a Deus, ele seja um sentimento bom a respeito daquilo que Deus liberou para você, sobre aquilo que você pode fazer, aquilo que Deus já pagou na cruz, levando aí toda a doença, todo o pecado, toda a morte, toda a miséria, né? Toda a pobreza, seja ela espiritual, física, material, financeira. Não sei qual área da tua vida você precisa de uma intervenção, mas o ato de servir, ele nos faz com que a gente tenha um sentimento de gratidão a Deus. E a letra E, para finalizar, e o Mova-se, que Deus te dê um entendimento e a revelação acerca dessas palavras, e que você possa aí realmente aplicar na tua vida e ser transformado, corpo, alma, mente, espírito e tudo aquilo que possa ser uma provisão sobrenatural para a sua vida. Essa é a minha declaração de fé, no qual nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse entendimento, Senhor, por esse devocional Mova-se, Pai, esse canal, Senhor, essas informações, esses estudos, esses momentos, Pai, no qual, Pai, tenho meditado, no qual o Senhor tem me levantado em meio a esse tempo, Senhor. Nós sabemos, Pai, que a nossa geração é a geração do avivamento, Senhor. Sabemos que o público, as armas, Senhor, as situações, a maneira como a Tua palavra ela é revelada, Pai, aqueles, ó Pai, que estão em outros apriscos, Senhor, aquelas ovelhas perdidas de meu Pai, que nós possamos, Pai, sermos usados nesse tempo para resgatar as ovelhas, Senhor, para resgatar, ó Pai, as pessoas que encontram-se, Senhor, perdidas, Senhor, que muitas vezes estão, Pai, foram machucadas, Pai, em instituições religiosas, machucadas pela religiosidade, machucadas, Senhor, ó Pai, por um espírito opressor, Senhor, por legalidade, Pai. Eu não sei, Pai, em qual esfera o Senhor quer operar, mas eu quero ser um canal de bênção para profetizar, declarar, Senhor, e instruir, Pai, sobre as verdades bíblicas, a revelação no qual o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos instruído, Pai. Então que nós possamos revelar, Pai, aquilo que nós temos, podemos e que nós realmente, Pai, aplicaremos, Pai, tudo aquilo que em obediência, Senhor, segundo a Tua instrução, nós podemos romper, Pai, chegar, Pai, a lugares, a pessoas, a ambientes e que haja transformação, Senhor, que haja cura, que haja libertação, Pai. É o que eu declaro em nome de Jesus. Então eu te agradeço, Pai, porque a Tua
tua presença, Senhor, e as intenções, Pai, que nós possamos ter, ó Pai, sempre sejam alinhadas, Pai, que nós possamos manter essa atitude que reflete o teu amor, Pai, cultivar os nossos sentimentos que te glorificam, Pai, e buscar esse entendimento profundo das Escrituras, Pai, para que a tua glória, Senhor, seja resplandecida por meio das nossas vidas, por meio das nossas atitudes, Pai. É o que eu oro, declaro e profetizo nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Gostou do Mova-se hoje? Entendeu o que significa Mova-se? Deus te abençoe.